Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast Impulso. Eu sou a professora Andressa Dias, sou enfermeira, doutora em enfermagem, com experiência na gestão, na educação e também na pesquisa. E hoje, nesse episódio, eu quero estar abordando, Na verdade, vai ser uma continuidade da abordagem sobre o Outubro Rosa, mas agora com uma perspectiva um pouco diferente, falando um pouco mais sobre o papel do líder, do gestor em saúde na campanha do Outubro Rosa. Então, é muito importante nós ressaltarmos que, para que a mulher, a usuária do serviço de saúde, a paciente, que esteja no hospital, para que ela possa ser atendida da melhor maneira, dentro das suas diversas demandas biopsicossociais, não somente, no que diz respeito à própria campanha, mas para que ela possa ser acolhida e atendida de forma qualificada, existe uma gestão, existe uma organização, existe uma administração de recursos, composição de equipe, definição de fluxos e processos, para que realmente, quando ela esteja presente no serviço de saúde, ela possa ser, então, cuidada, acompanhada da melhor maneira. Então, é necessário e importante que o gestor em saúde esteja, de fato, por dentro e vista a camisa, abrace a causa do Outubro Rosa, como também, em momentos de campanha tão importante, uma campanha tão abrangente, se faça, então, ali o fortalecimento da gestão em saúde, independente do âmbito, independente do espaço aonde esse cuidado está sendo realizado, aonde esse trabalho junto às mulheres, pensando principalmente na prevenção do câncer de mama, está sendo realizado, como também para aquelas que possam ter recebido o diagnóstico, sejam, então, atendidas com os melhores tratamentos em tempo oportuno e também de forma acessível e qualificada. Então, o gestor, como muitos de vocês serão, com certeza, independente se é um cargo de gestão, mas alguém que esteja como uma referência, uma liderança, é um profissional que é responsável por definir fluxos, por tomar decisões, avaliar se alguma conduta está sendo feita conforme o esperado, tendo o resultado esperado. Então, nada mais justo de que, para que possa definir esses processos, tomar essas decisões, primeiramente vocês conheçam e saibam da importância dessa campanha do Outubro Rosa para a população. Então, não é somente uma mera campanha, mas, de fato, tem um impacto muito importante na população, independente do contexto em que esteja, se seja na unidade básica de saúde, se seja no âmbito hospitalar, é necessário que tenha, então, visibilidade e alcance a todos. E justamente pensando nesse alcance a todos, pensando em gestão, não tem como dissociar do papel da educação em saúde. Então, o gestor, ele precisa buscar meios, ferramentas, métodos para conscientizar e engajar a população justamente quanto à prevenção do câncer de mama, identificação precoce de casos, que possam ser necessário o tratamento e também tratar da melhor maneira dentro de todas as ações que possam ser aplicadas, para que justamente possamos alcançar bons resultados, ou seja a cura, seja casos prevenidos, seja resultados também da própria instituição. Então, é necessário, primeiramente, educação em saúde. Isso também vale com aqueles que compõem a nossa equipe. Então, pensar nas próprias mulheres que estão presentes no dia a dia, que atuam conosco e, logicamente, a equipe como um todo, se conscientizar para que possa multiplicar esse engajamento junto a todos aqueles que serão atendidos. Então, é importante nós, líderes, termos conhecimento da campanha em si, como também conhecer as atividades que podem e devem ser realizadas, quem são os indivíduos, os profissionais envolvidos na campanha, como também nas medidas preventivas,
nas ações tratativas de casos, porque uma vez que eu conheço os processos, conheço, né, todas as etapas do que precisa ser cumprido e os profissionais envolvidos, é ali, então, que eu defino estratégias de educação, de prevenção, de tratamento. Então, eu preciso conhecer. E também, ao conhecer tudo isso, me possibilita definir prioridades. Pode ser que, na realidade que vocês venham atuar, existam diversas questões que precisam ser tratadas, mas que, nesse momento, algo precisa ser priorizado. Então, para que eu possa saber o que priorizar, eu também preciso conhecer o processo de ponta a ponta. Então, é necessário eu buscar informações. Se por acaso, dentro do território que eu atuo, na UBS que estou trabalhando, no hospital, onde eu faço ali a gestão, seja da minha equipe, de um setor ou de uma área muito mais ampla, o que está acontecendo ali que pode, de alguma forma, dificultar a adesão à campanha do Outubro Rosa, ao acesso ao que for necessário para que essas mulheres possam se prevenir, possam ter o tratamento, o que pode, de alguma forma, estar sendo barreira para que os resultados pensados na campanha sejam alcançados, e como também pensar naquilo que é ponto positivo, que daí nada, né, mais correto fazer bom uso de tudo aquilo que me auxilia, né? Então, vamos pensar, ter uma equipe de saúde da família composta, bem estruturada e que está próxima à população, atuar dentro de um setor bem equipado. Então, isso são pontos positivos que contribuem. Mas também eu preciso ver as fragilidades, justamente para poder trabalhar em cima delas e, de fato, corrigir o que precisa ser feito para atender da melhor maneira, acolher, e então trazer ali os resultados, alcançar as metas necessárias em tudo isso. Então, para que eu possa organizar estratégias, eu tenho que fazer uma leitura do cenário, ter um time engajado e buscar soluções. A gestão é justamente isso, né? Trazer soluções a problemas que possam ser identificados, independente se o meu cargo é de gestor ou se eu sou um líder que realiza a gestão. E é importante sempre a gente ressaltar nesses momentos que nós não estamos falando daquela gestão pura de papelada, de documento, de, né, o que a gente muitas vezes vê em relação a empresários. É a gestão do cuidado, é a gestão da assistência, é entender que nós estamos no setor de saúde, aonde os nossos pacientes são os nossos clientes, os processos que realizamos é o cuidado. Então, nós estamos fazendo uma gestão que envolve pessoas para cuidar de outras pessoas. Então, isso também exige um tato muito grande por parte do gestor de não engessar, compreender que realmente precisamos buscar medidas diante de um agravo tão grande como o câncer de mama, que tem estatísticas críticas no nosso país. Então, na UBS, é justamente incentivar as equipes de saúde da família a fazer busca ativa de pacientes elegíveis à mamografia, fazer, né, incentivar a busca ativa de mulheres com histórico de saúde para câncer de mama. Nós temos sistemas de informação que dá um norte para a nossa equipe e dá um norte para nós, gestores. Quem são a população que deve estar ali no nosso radar? Conhecendo, né, as informações dessa população, como que nós podemos nos preparar da melhor maneira para estar junto a elas e dar acesso a elas também. Então, uma vez que eu sei que tem uma política pública muito bem clara de como que funciona o encaminhamento para os serviços de referência, para fazer os exames, para dar continuidade no tratamento, também trabalhar para que esse encaminhamento seja feito da forma correta, com base em protocolos validados, com base em evidências científicas, né? A prática de saúde de gestão baseada em evidências. E quem está no serviço hospitalar, que é uma das instituições que recebem, né, essas pacientes, essas usuárias do serviço do Sistema Único de Saúde para realizar exames, para tratamento, para consultas especializadas, o hospital, ele precisa, então,
averiguar se os equipamentos, se os materiais, os insumos estão em condições adequadas para esse tipo de atendimento, se a equipe multi também está engajada e capacitada para atender esse tipo de demanda. E quando falo capacitada, lembra da questão de fazer a gestão do cuidado, da gestão da assistência da melhor maneira? Isso também envolve humanização na assistência. Então, é atender de forma humanizada, porque nós estamos justamente falando de um agravo que já gera uma série de preocupações, de sentimentos, de vários cenários ali envolvidos. Então, realmente precisamos acolher da melhor maneira. Então, quando nós pensamos nessa questão da humanização, é desde fornecer tudo aquilo que é necessário, atender de forma mais respeitosa possível, lembrando que humanização também envolve as nossas equipes. Então, se eu me preocupo com a campanha do Outubro Rosa para a população, eu também tenho que pensar naquelas que atuam junto comigo, que também são mulheres, também precisam se cuidar, também devem ter acesso ou ser disponibilizado acesso para que possam fazer os seus exames preventivos adequadamente e também se sintam à vontade. Perspectiva do líder, nós temos que olhar a nós mesmos, temos que pensar na nossa equipe e, com certeza, naqueles, então, que serão atendidos. Organizar estrutura e processos para que tudo aquilo possa seguir as políticas públicas, possa ser, de fato, feito um acolhimento, ter um espaço de humanização dentro das tratativas necessárias. E, voltando no que foi pontuado no início, educação em saúde, engajamento, sensibilização. Nós temos que pensar que a instituição, o líder, ele também tem uma responsabilidade social muito grande frente à comunidade, frente ao município, ao seu estado. Então, pensando que saúde é um direito a todos, enquanto pessoas que estamos à frente dos serviços de saúde, é nosso papel trabalhar em prol da campanha, conscientizar, buscar melhorias, não somente dentro do período do mês de outubro, mas num período como um todo. Capacitar as nossas equipes, tanto do ponto de vista técnico, como também em questão de como tratar, conduzir da melhor maneira, acolher da melhor maneira as usuárias do serviço, as pacientes. Então, é algo amplo, uma visão sistêmica em torno, sim, de uma campanha, em torno de um diagnóstico sensível e crítico entre a nossa população, em torno de pessoas. Então, é um gestor liderando pessoas e cuidando de outras pessoas também. Espero ter contribuído a vocês a uma reflexão. Já pensem, né, enquanto líderes, enquanto gestores, o que poderia ser feito na realidade que vocês já vivenciam, para quem já atua em serviços de saúde, na realidade no entorno de vocês, no município, no estado, pensando no Brasil como um todo, vocês enquanto gestores diante de uma causa tão nobre como o Outubro Rosa. O que vocês acreditam que poderia ser feito de diferente e qual é o compromisso que vocês querem assumir diante de uma campanha tão grande como esta, diante de um serviço de saúde que precisa de pessoas que encabecem e possa, de fato, gerar transformações na população. Um abraço a todos, até breve.